o signo produz alguma coisa que é quase mágica, que é a capacidade de transferir, compartilhar significados que não são necessariamente explícitos. O signo não é a coisa, mas ele quer representar a coisa. A coisa em si é perfeita. O signo tenta representar, evocar as qualidades da coisa, e ele faz isso de uma forma maravilhosa, mas sempre imperfeita. Então, existe uma tensão no signo. Ele quer se aproximar e representar o melhor possível a coisa e produzir o melhor propósito possível, mas ele jamais pode ser a coisa, ele jamais vai representar perfeitamente. E é nessa tensão que reside a destreza, a qualidade de quem está equacionando as coisas. É por isso que a criatividade, né, e a destreza de um designer, de quem está trabalhando com o signo, é tão valiosa. Porque quem está dando corpo ao signo, na verdade, está dando vida a ele. Está dando a ele as condições para que ele possa fazer isso. E essas condições podem ser muito pobres ou muito ricas. Vai depender de como a gente articula isso. Imagina que vocês vão tecer uma imagem, e esta imagem é o significado que vocês querem oferecer a alguém. Então vocês vão produzir uma imagem num tapete. Ora, esta imagem, este significado, que pode ser um símbolo, né? Alguma coisa, pode ser uma palavra, ou pode ser alguma coisa, a bandeira de um país, o brasão de um time, enfim. Ora, este símbolo que vai aparecer como resultado final de um processo de tear o tapete, né, de tecer, vocês começam escolhendo as qualidades. Então, o primeiro elemento é você escolher as cores. Você sabe que tem um propósito. Se é um brasão, uma bandeira, um país, o Brasil, por exemplo, você já sabe quais são as cores que estão envolvidas. Então você vai escolher as cores para compor o fundo do tapete, depois vai escolher as cores que vão ser o verde, sucessivamente. Você vai escolhendo de um campo de possibilidades analógicas, e as cores são analógicas, né? O espectro das cores, ele é um contínuo e, portanto, é um analógico. Você vai escolher algumas, né, e vai selecionar para o seu projeto. Depois você precisa escolher texturas, que tipo de fio, que tipo de material que você vai usar. Agora, terminada esta primeira fase, que é a escolha das qualidades que comporão esse tapete, você precisa efetivamente tecer as relações. Os fios precisam se entrecruzar, precisam se relacionar por oposição, por relação. Então você, no processo de tear, vai construindo, e perceba que, enquanto o tapete não tem uma forma aparente, só você sabe que forma você quer. Né? Mas aos poucos, se você tem habilidade para isso, né, as relações vão se construindo, né, a partir daquelas qualidades que foram selecionadas, e aos poucos uma imagem, que era o propósito, que era a ideia que você queria comunicar, aos poucos aquela ideia vai aparecendo, e se você tiver destreza, se você tiver feito bem o seu trabalho, aquele símbolo, né, aquela imagem que vai se construindo, vai comunicar alguma coisa a alguém. E aí você fecha o processo de semiose. Então perceba que a produção dos significados é um contínuo que envolve um elemento primeiro, que é a seleção das qualidades, uma primeiridade, um elemento segundo, que é fazer com que as qualidades se relacionem entre si, né, por oposição, semelhança, que é um elemento de segundidade, e depois um elemento de terceiridade,
que é o conjunto total das relações produzindo uma forma. Então, dentro da semiótica, essas três categorias, primeiridade, segundidade e terceiridade, são fundamentais. Elas são consideradas as categorias que estruturam a realidade. Qualquer coisa da realidade pode ser descrita logicamente como qualidade, primeiridade, como relação, choque, resistência, esforço, segundidade, ou padrão, uma forma geral, um contínuo, uma mediação, uma representação de algo que não está aqui e acolá, mas que é do todo. É uma forma global, portanto é contínua. Né? Então esses três elementos, qualidade, relação, choque e padrão, são fundamentais para a gente estruturar o pensamento semiótico. É que existe um signo, que eu vou chamar de S, e que o signo é qualquer coisa que possa representar um seu objeto, que eu vou chamar de O. Ora, eu tenho essa caneta na mão, ela é uma caneta, mas no momento em que eu brinco com ela como se ela fosse um foguete, ela já não é mais só uma caneta. Ela passou a significar um foguete. Então qualquer coisa pode ser um signo. Um signo não existe a priori. Qualquer coisa. Se eu faço este sinal aqui, o que eu tenho na minha frente? Oi? Vou fazer de novo. Você só pensa em dinheiro, precisa pensar mais no amor. Fazer terceira vez. O que eu tenho aqui na minha frente? Não, eu tenho um ar, não tenho nada na minha frente. Mas o movimento do meu dedo criou diante de mim ar, nada, criou um signo. Significa que o signo está, na verdade, mais em vocês do que em mim. Esta caneta tem matéria, mas o desenho que eu fiz não tem matéria. Foi simplesmente um traço no ar. E, no entanto, todo mundo reconheceu esse traço. E, no entanto, todo mundo afirmou que eu tenho diante de mim um coração. Isso significa que o signo tem esse poder, né? Ele não é a coisa, mas ele tem a capacidade de representar a coisa. Agora, ele só representa a coisa para um intérprete, um interpretante. No caso, a mente de vocês. Então, o signo tem uma relação triádica que não pode ser quebrada. Só é signo se ele existir nesta relação triádica. Precisa ter algo, e este algo pode ser nada, pode ser o ar, pode ser um traço no ar, mas esse algo precisa representar outra coisa, que é um coração. Agora, essa interpretação ela só existe porque vocês sabem que isso daqui representa um coração. Se vocês jamais tivessem antes entrado em contato com este símbolo, esse signo, vocês jamais teriam adivinhado o que era, certo? Então, esta é uma relação triádica que a gente chama de indecomponível. Tudo aquilo que a gente faz, toda a semiótica, né, é um estudo sobre esta relação. Toda análise semiótica é uma tentativa de desvendar como esta relação internamente se constitui. Ora, esta relação, se nós formos, né, imaginar ela como um elemento tridimensional, o signo, a coisa e o interpretante. Existe um contínuo de significação que é o processo continuado em que eles se relacionam. Se a gente quiser analisar essa relação, que é fundamental, a gente vai ver que, na verdade, a gente pode separar o signo. Vamos aí, uma caneta.
Depois a gente pode estudar como o signo se relaciona com o objeto. E finalmente, as três relações, como o signo, objeto e interpretante se relacionam entre si. Então a gente pode pensar o signo enquanto tal, a gente pode pensar o signo na maneira como ele se relaciona com o seu objeto, e por fim, como a semiose, que é a relação signo-objeto-interpretante, produz um movimento de significação. Por quê? Por que isso é interessante? Porque, lembra quando eu disse no começo dessa exposição que nós temos três categorias fundamentais? Né? Porque essas três categorias fundamentais, elas se reverberam nessas relações. Eu disse para vocês que nós tínhamos uma primeiridade, que era o universo da qualidade. Uma segundidade, que é o universo das relações entre essas qualidades. E uma terceiridade, que é o padrão, o contínuo, a mediação que se dá, a forma que emerge a partir dessas relações. Vocês se lembram disso? Ora, se um signo for uma primeiridade, é uma mera qualidade. Uma cor em si. Um sentimento. Uma sensação. Alguma coisa que é em si mesma. Então, tudo aquilo que é qualitativo, um cheiro, né, passa por vocês um perfume. Ora, é uma mera qualidade. Então, este é um signo de pura qualidade. Uma cor, né, ou um toque. Se você toca uma coisa, ela é fria, a sensação de frio ou de áspero, tudo aquilo que é experimentado perceptivamente como qualidade é um signo qualitativo. Então nós trabalhamos, vocês trabalham muito com qualidades. Quando você abre a paleta de cores, né, e você vê aquele conjunto de possibilidades, aquelas ali são qualidades que você vai escolher. Você vai escolher qual a qualidade que você quer dar. Se um signo for um choque, uma reação, né, é alguma coisa que entra na sua esfera e que você não pode deixar de notá-lo. Então, por exemplo, a sensação de azedo, você pega um limão, o azedo entra em si mesmo, é uma qualidade, a sensação de azedo. Agora, a sensação de azedo te produz um choque, porque ela é um estranhamento muito grande, e ela tira o pH da sua boca de uma normalidade, né? E se choca contra você. Este choque, que é a relação entre aquilo que era o seu normal, o pH da sua boca normal, e aquele novo pH que chegou, aquele azedo, este choque é uma segundidade. E por fim, a terceiridade, que é o padrão. Ora, tudo aquilo que é convencional é terceiridade. Então uma palavra, por exemplo, né, uma palavra é uma convenção, é um padrão, uma norma que existe a partir de um código, e aquilo ali é simplesmente convencionado entre nós para significar alguma coisa. Então a fumaça em si mesmo, ela tem qualidades que podem ser brancas, pretas, mas elas se relacionam com o seu objeto, que é o fogo, de uma forma de segundidade. Então, a primeiridade é qualidade, a segundidade, ela cria uma relação com o objeto que é material, uma conexão, e uma terceiridade é um padrão, é uma norma. Então, quando nós estamos trabalhando simbolicamente, nós estamos trabalhando com normas. Mas todo símbolo, ele só existe, ele só tem vida se atrás dele tiver segundidades, relações, e se essas relações forem compostas de primeiridades, que são a experiência analógica. Normalmente, na vida, as coisas estão extremamente misturadas. Basta ver esse ambiente, né? Você olha para o lado e você vê muitas qualidades, elementos qualitativos, muitas coisas que chamam a sua atenção, coisas que você tem que tomar cuidado para não trombar,
coisas que você não pode quebrar, coisas, enfim, coisas que estão ali que você tem que manter no seu campo de interesse e de atenção para você poder se locomover pelo ambiente, e muitos elementos de terceiridade, que são coisas para serem lidas, interpretadas simbolicamente e tudo mais. A vida, na verdade, a vida dos signos, é uma mistura, uma composição muito rica. Tudo, nosso ambiente, nosso entorno, é uma composição muito rica em que signos dessas 3 dimensões estão tecendo o nosso campo de visão, o nosso campo de experiência. E a riqueza de quem entende isso, de quem vê os signos vivos, quem observa e é capaz de ler e interpretar, é que nós, a partir do domínio desta lógica, desse processo semiótico, você começa a fazer a produção dos signos de acordo com o propósito.